6 gols, viradas, um empate no finzinho. Nos pênaltis, Léo Jardim salvou. De novo, o Vasco avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi com gritos e ranger de dentes, mas foi. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Outro 3-3 em São Januário, mais uma classificação nos pênaltis do Vasco na Copa do Brasil. Foi assim contra o Fortaleza, já tinha sido igual contra o Água Santa, lembra? Já a reportagem para você. Olha, que noite em São Januário, hein? Teve muito drama na parada, mas Léo Jardim brilhou. O Vasco está garantido nas oitavas da Copa do Brasil. Bora ver como é que foi a festa na Colina. Um corte mais moderno, caque com listras, pretinhas básicas. Vestir boina, a nova moda em São Januário. Estilo viralizado de maneira espontânea pelo novo técnico do Vasco, o sorridente Álvaro Pacheco. Foi anunciado oficialmente ontem. Fez questão de aparecer com a delegação dele no campo e depois, num camarote, acompanhou a atuação do time que vai comandar. O início foi complicado. Aos 7 minutos, Michael deu uma bolada no Galdames. Pochettino aproveitou e passou para o Marinho. Ele bateu e o Léo Jardim não conseguiu pegar. 1-0 Fortaleza. O Vasco se complicou. O Vasco se enrolou na defesa. Marinho, o gol do Fortaleza. Aí começaria a sequência de reviravoltas que marcaria a história dessa partida. Bola cruzada na área e o Marinho botou para escanteio. Saiu mostrando que usou o peito para cortar o cruzamento. Só que o árbitro de vídeo marcou o toque de mão do jogador. Toque na mão do atleta que abre o braço, pênalti, ok? Verratti foi para a cobrança e empatou para o Vasco. Verratti de pênalti com direito a um frio na barriga. A bola bate nas duas traves e entra. O jogo ficou eletrizante. A bola cruzava na frente do gol do Fortaleza, o mesmo na área do Vasco. Marinho, levantamento na área! Quem mais chegou perto de marcar foi o Lucero, que de cabeça acertou o travessão. Os visitantes eram mais perigosos. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Vasco cedeu. O Lucero apareceu sozinho na cara do gol para desempatar o confronto. Ficou um comemora, não comemora, comemora, não comemora, comemora de novo, não comemora. Até a arbitragem decidir pelo gol, após análise do vídeo. Comemora, torcedor do Fortaleza! Lucero, tem mais uma que sobrou pro centroavante, o artilheiro do Lion nessa temporada. Os vascaínos começaram a demonstrar insatisfação. A torcida entoou um grito de burro aqui para o Rafael Paiva e o Galdames pareceu muito irritado aqui. O Fortaleza continuava se aproximando de uma ampliação no placar. Então, veio um lance salvador para o Vasco. Em um contra-ataque, o Adson disparou e, quando chegou próximo à área, deu a bola no Payet. O francês arrumou a casa até a passagem do Puma Rodrigues. Veio o cruzamento e o Verratti estava no lugar certo para empatar a partida. 2-2. A finalização certeira do Pirata. O artilheiro lá dentro da área não perdoa. Aí São Januário virou um caldeirão. Que transbordou de alegria com nova reviravolta do jogo. Passe do Payet, batida forte do Lucas Piton. 3-2 Vasco, o time da virada. João Ricardo ainda tocou, ela foi morrendo, mansinha no fundo do gol. E quando a vitória já parecia possível, palpável, saborosa, o Fortaleza empatou a parada com um chute de fora da área do Hércules. Olha onde entra essa bola de Hércules! No cantinho! E nos acréscimos quase reviraram tudo de novo. O Léo Jardim salvou o chute do Moisés com a pontinha do dedo. Como o jogo de ida terminou empatado, a decisão foi para os pênaltis. Drama. Nessa hora já não tinha mais ninguém com boina. Na cabeça apenas pensamentos. Alguns positivos, alguns preocupantes. A primeira cobrança foi do Vasco. Payet. Gol do Vasco! Depois vieram Lucero, Sforza, Pikachu, Piton, Hércules, Mumita, Zé Wellington, Verratti, balançando a gente pela terceira vez, e Kevin Andrade. Lá vem ele para a última cobrança, bateu Kevin. E Léo Jardim. Pegou o goleiro! Defendeu Léo!
Vasco tá vivo! O goleiro também havia saído como herói do jogo que classificou o Vasco para a terceira fase contra o Água Santa, quando o Léo defendeu uma das cobranças. Vasco classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Cara, tô muito feliz, muito orgulhoso do meu time, da minha equipe. Foi um jogo muito difícil, mas o mais importante é isso, que a gente tá com o objetivo cumprido e estamos na próxima fase. Foi o último jogo do Rafael Paiva como interino do time, que agora começará a ser treinado pelo Álvaro. Álvaro, a gente já estava conversando com ele, né? Um cara de uma energia enorme. Desde quando ele chegou, nos colocou para cima o tempo todo, esteve presente na concentração, no vestiário, e ele já está bem a par de todas as situações aí. O Vasco segue em frente na competição, torcendo para que partidas recompensadoras como essa não sejam apenas uma moda passageira. A torcida merece essa alegria aí. Agora sim, data correta aqui no telão, tinha aparecido 2 de março, é 2 de junho, gente. Vasco e Flamengo, 7ª rodada do Brasileirão, domingo, 2 de junho. O torcedor vascaíno viveu diferentes emoções nesta noite, mas volta para casa feliz com a classificação. O time passa para as oitavas de final da Copa do Brasil e ameniza um pouco o clima de turbulência no clube. A nossa primeira ideia foi tentar resgatar a confiança dos jogadores. A gente falou muito aqui sobre equilíbrio, sobre a gente estar bem postado defensivamente ali nos jogos. Léo Jardim foi o mais cumprimentado, abraçado, festejado da noite. A torcida já sabe que ele é o cara do Vasco. E hoje tem cadê? Põe a música do Vascão aí pros vascaínos que quase morreu ontem. Olha só, Vene Casagrande, que loucura aconteceu em São Januário. Você que estava em São Januário, mande seu tweet pra cá. #SBT Esportivo. A torcida do Vasco é impressionante, empurra o Vasco. Mas ontem, em um determinado momento ali, eu assisti da televisão, naturalmente, a gente via que o Vasco num 2-2 e São Januário pulsando. Eu queria que você me contasse que foi São Januário se a energia estava diferente ontem. Manda aí na nossa #SBT Esporte. Hoje vai ter muita coisa por aqui. Hoje os 3 jogam, o Vasco jogou ontem, o Flamengo joga, o Fusão joga, o meu Fogão também joga, todos pela Copa do Brasil. Tem Gabigol nos braços da torcida. Literalmente nos braços. Literalmente, Vene Casagrande. Mas antes de falar desse jogo do Vasco, que loucura, assim eu resumo esse jogo do Vasco, Vene Casagrande, algumas falhas defensivas, mas isso é natural, no futebol alguém vai falhar sempre, né? Mas num todo, o Vasco foi muito resistente a todo fogo que acontece num momento de eliminação, em que você está atrás no placar, você já está passando por problemas de dificuldade internos, né? Foi 2 semanas truculentas para o Vasco, e o Vasco, de forma heróica, se classifica na Copa do Brasil, Vene Casagrande. Pois é, e sabe que eu gostaria de fazer um comentário? Hoje nas ruas, eu particularmente vi muito torcedor com a camisa do Vasco. Legal. A gente sempre vê, porque a torcida do Vasco é algo fenomenal, só que hoje eu senti aquele orgulho no semblante dos torcedores vascaínos, eles vestindo a camisa com muito orgulho depois dessa classificação de maneira heróica, como você definiu aí. Independentemente da atuação do time dentro de campo, e é um time que tem que fazer muitos ajustes. Se não tivesse que fazer muitos ajustes, um novo treinador não seria contratado, não teria demissão, a gente não estaria aqui discutindo sobre o Vasco disputando para não ser rebaixado novamente ou brigando para ficar na Série A na temporada novamente. E você mencionou aí, é um Vasco com muitas dificuldades internamente, também externamente, envolvendo justiça, envolvendo 77 partners, e dentro de campo fez aquilo que a torcida tanto sonhava e desejava. Passou por um Fortaleza, que é uma baita equipe, uma equipe muito bem treinada pelo treinador Vojvoda, uma equipe super organizada. A gente vem elogiando aqui o trabalho da diretoria do Fortaleza, que se tornou SAF recentemente, e o Vasco conseguiu passar, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com muitos erros defensivos. E se eu fosse o Maicon, zagueiro do Vasco, hoje eu estaria pagando almoço, jantar, tudo para o Léo Jardim. Porque se o Vasco tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que ele iria ser tratado como culpado. Porque a partida dele foi muito ruim. Foi uma partida, assim, para ele esquecer, individualmente falando. E tem dia, como você diz, Vene, tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. O Maicon se transformou num personagem até muito positivo pro Vasco, a forma como ele chega, e o que falam, e como ele... O que ele tinha num ponto futuro.
acabou conquistando sua vaga de forma técnica, de forma aguerrida, um cara que conquistou estar ali como zagueiro do Vasco, e ontem, infelizmente, não teve um bom dia. Mas, Venê, a gente consegue lembrar de outras boas atuações. No final, na reta final do jogo, até tirou bolas seguras, né? Ele teve inclusive pontos o próprio Léo importantes. Jardim, né? O próprio Léo no primeiro gol. Que, na verdade, foi do inferno ao céu, porque ele começou errando, inclusive no primeiro gol do Fortaleza ele falhou feio, mas depois ele foi herói. No fim do jogo, quando a partida estava 3-3, ele fez uma defesaça, salvou o que seria a eliminação do Vasco da Gama, e depois, na disputa de pênaltis, pegou ali a 5ª batida do Fortaleza e se tornou o herói na classificação vascaína. A gente tem alguns outros personagens importantes, Fenê, vamos falar de coisas positivas. O primeiro é o Payet, que mesmo não tendo, não está performando do jeito que já vimos o Payet performar, inclusive no início dessa temporada, em que ele estava voando fisicamente e tecnicamente ele é muito bom, mesmo não jogando o que a gente já viu de Payet participou dos 3 gols do Vasco, Venê. Ele é muito decisivo, assim. Embora ele não tenha feito gol, mas o passe dele para achar o companheiro é algo assim muito eficiente. Ele é um jogador super diferente. A gente vem mencionando aqui que quando ele não está em campo, o Vasco cai de maneira drástica, tecnicamente falando. É um jogador diferente, não tem jeito. É o francês, tem que respeitar o francês. Ele foi muito decisivo. E também quero elogiar o Verratti. Como é goleador. É aquele centroavante nato. O cara tem cheiro de gol, não tem jeito, tem que respeitar o Verratti. Eu até brinquei aqui no off, falei, eu achei que o Verratti fosse perder o pênalti na penalidade máxima, porque quem é herói ali no tempo normal acaba se dando mal, a gente vê muito isso no futebol, mas ele mostrou sangue frio novamente, conseguiu converter o pênalti. Eu quero destacar esses 2 aí, além, é claro, do Léo Jardim, como eu mencionei, o Payet e o Verratti, e também Lucas Piton. Esse muito aí, e essa é a espinha dorsal do Vasco, né? Se a gente for parar e analisar, Léo Jardim, Piton, Payet e Verratti são jogadores indiscutíveis hoje no Vasco. São os grandes destaques nesse time aí que eu considero abaixo tecnicamente no futebol brasileiro. Mas, de fato, são 4 jogadores aí que têm dado conta do recado com a camisa vascaína. E o Piton, ele tem uma experiência, né? E ele não é um jogador velho, né? Ele é um garoto jovem. Ele parece ter uma experiência de 100 anos de futebol, em que, se você for perguntar, se você for relembrar jogos importantes do Vasco, quem que coloca ou recoloca o Vasco no jogo, ou é um pedaço importante de uma virada, é o Lucas Piton, ou o Vene Casagrande. Eu gosto dele porque ele tem sangue frio. Assim, em algumas partidas, ele até falhou. Se eu não me engano, na semifinal contra o Nova Iguaçu, ele teve uma falha ali numa partida, e para ele, como se nada tivesse acontecido, eu acho que o atleta ele tem que reagir dessa forma quando ele falha, entendeu? Ter sangue frio, saber lidar com as dificuldades, e ele sabe lidar com as dificuldades. É um baita jogador, acho que o Vasco foi muito bem na contratação desse atleta, é um atleta extremamente regular, ele pode não fazer partidas fenomenais, mas a gente sabe que ele vai sempre fazer uma boa partida. Ele é regular demais, ele é muito regular, um jogador muito bom mesmo. Tanto é que ele não dá espaço para o reserva dele, que hoje é o Vitor Luiz. Pouco joga o Vitor Luiz, porque o Piton não dá brecha para ele atuar. A gente já colocou ele aqui na última temporada do Vasco como o jogador mais regular, não só do futebol, um dos mais regulares do futebol brasileiro, mas do Vasco, sem sombra de dúvida. Vamos falar de um outro personagem, que é o Puma. Entrou numa coragem grande do Rafael Paiva, né? Verdade, foi até vaiado, né? E deu uma assistência com o pé trocado dele, né? É verdade, eu até falei, esse cara é um ambidestro, não é possível, ele é lateral esquerdo e não sabe. Mas, de fato, foi uma assistência bem bonita do Pumita, um jogador que não tem tido muitas oportunidades. Inclusive, o próprio Paulo Henrique estava na frente dele. O Rafael Paiva surpreendeu, chegou a ser vaiado pela torcida vascaína presente em São Januário, e o Pumita deu conta do recado. Foi uma aposta certeira do Rafael Paiva, tem que elogiar. Foi vaiado no primeiro momento, mas mostrou que estava certo. Agora, já abrimos esse programa elogiando a torcida do Vasco, né? A gente já vai colocar mais um aí na conta da torcida. Esse jogo, sem sombra de dúvidas, a gente está entendendo uma classificação do Vasco de forma heróica. Falamos de personagens importantes, Léo Jardim, Piton, Payet, etc, Verratti, mas, obviamente, o maior protagonista ontem foi a torcida do Vasco. Eu tenho a teoria que enfrentar o Vasco, mesmo o Vasco mal, tecnicamente falando, mas enfrentar o Vasco em São Januário é um dos jogos mais difíceis, tá? A gente tem aí Palmeiras atuando em casa, que é muito difícil, Atlético Paranaense. O Vasco, cara, é top 3, top 5 de dificuldade de enfrentar em São Januário.
é um ambiente extremamente hostil para o adversário. Muito bem. E também eu queria só entender o gol que não estava impedido do Fortaleza. Eu também queria. Eu tô realmente achando que eu não sei mais nada de regra, que eu não entendo mais porcaria nenhuma. Eu tô ficando assim, que eu fico, gente, peraí, isso não tá impedido? Porque a regra é muito simples da impedimento, ela não é interpretativa, né? A regra é, na hora do passe, que sai do pé, a bola do pé, você tem que ter 2 adversários à sua frente, né? Que geralmente é um goleiro e mais um. Eu só olhei o Léo Jardim, eu não vi mais ninguém. Mas, não sei se traçou uma linha do que é o o quê? É o paralaxe? Não, é isso. Eu não sei e tem o que um ponto nesse lance também, eu não sei se você, na sua residência lá, identificou isso e achou até engraçado. Mas no primeiro momento teve a análise, depois a confirmação do gol e depois a análise novamente. E depois outra confirmação, mas pera que tem mais uma análise. Não faz sentido isso. Cara, e demorou assim 5, 6 minutos para ter a confirmação do gol, 7 minutos, sei lá. É um absurdo. É um absurdo. A arbitragem, independentemente se Mas você viu a olho nu que estava impedido? Não. Assim, eu vi. Eu não consigo... Já na hora do lance eu falei, gente, esse homem tá impedidaço. Ele não tá impedidinho. Ele tá impedidão. Aí depois eles buscam uma câmera que é de costas, né? Que parece que é o bumbum do cara, né? Sim. Que aí você olha e fala, mas aqui não dá pra ver nada, gente. Ah, mas é a paralaxe. A câmera em São Januário é sempre um motivo de confusão. Já parou pra analisar? Eles deveriam melhorar a câmera. A verdade Não sei nem como que melhora isso. A arbitragem com o Vasco é sempre muita confusão. Né? Então a gente não sabe se realmente a isso câmera em São Januário. O Vasco realmente é muito prejudicado pela arbitragem. E a gente fala isso nesse programa. Vamos lá hoje. Energia renovada. A transição do Vasco para Álvaro Pacheco. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Rafael Paiva viveu uma montanha-russa de emoções no comando do Vasco nesta terça-feira, mas, ao final, seu ciclo como técnico interino terminou com saldo positivo. Sob sua liderança, a equipe venceu o Fortaleza nos pênaltis em São Januário, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, Paiva refletiu sobre sua passagem à frente do Vasco. A gente pegou um momento difícil. Nossa primeira ideia foi resgatar a confiança dos jogadores. Falamos de equilíbrio, estar bem postados. A gente conseguiu dar mais confiança para os atletas. É um grupo calejado, de atletas experientes, mas precisávamos de confiança. Conseguimos no jogo de lá com Fortaleza, voltamos vivos. Sofremos contra o Atlético, mas conseguimos se segurar apesar da derrota. Evoluímos um pouco contra o Vitória, tentamos jogar um pouco mais. Sabíamos que seria difícil com o Fortaleza, mas conseguimos o objetivo final, que era a classificação. O novo técnico, Álvaro Pacheco, chegou ao Rio no último domingo e, de acordo com Paiva, já começou a fazer a diferença nos bastidores. Sobre o Álvaro, a gente já estava conversando com ele. Mesmo de longe, o tempo todo nos passando confiança também. É um cara de uma energia enorme. Desde quando ele chegou, nos colocou para cima o tempo todo. Nos ajudou no que era possível. Ele esteve presente na concentração, no vestiário. E a gente conseguiu fazer essa transição boa para ele. E ele já tá bem a par de todas as situações aí, contou. Álvaro Pacheco assistiu ao jogo de um camarote no estádio, observando as qualidades e deficiências da equipe. A partir de agora, ele assume o comando com a responsabilidade de fazer o time evoluir e alcançar a consistência que ainda não foi vista nesta temporada. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!